Muito bom, caríssimos. Vamos continuar nosso curso de previdenciário. A gente estava vendo, começamos a ver no último bloco, renda mensal inicial. O que é isso? Só recordando. É o valor do benefício. Como é que eu calculo o benefício? Isso aqui é um seguro, né? Então, regra geral, vai ser um percentual, uma alíquota sobre uma base de cálculo. Qual a alíquota? Depende, varia de benefício para benefício. Qual é essa base de cálculo? É o salário de benefício. Ah, como é que eu calculo o salário de benefício? É uma média, média dos seus salários de contribuição, média dos seus salários, não todos, 80% maiores salários de contribuição. O que é salário de contribuição? É o valor sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária, tá certo? Então, por exemplo, não confunde com a contribuição. Por exemplo, faz de conta que nesse mês você é empregado de uma empresa e ganhou R$3.000. Vamos dizer assim, e sobre esses 3.000 incidiu contribuição previdenciária para o INSS. Nessa hipótese, qual o seu salário de contribuição? Não é o valor, um percentual, normalmente 11%, sobre os 3.000. Não é isso. Na verdade, o seu salário de contribuição são os 3.000. Aí você pega esse valor aqui, os 3.000, no dia que você for aposentar, se você, claro, fosse permanecer no regime geral, você ia atualizar esses 3.000 até o dia da aposentadoria. Se ele não tivesse entre os 20% menores, você ia juntar todo o salário de contribuição, somar e dividir pelo número de salários que você utilizou. Média aritmética. Daí você teria o salário de benefício. Daí você pega o percentual, muitas vezes é 100%, 50%, 91%. Você só aplica o percentual e já sabe quanto vai receber de benefício. Legal? Então, essa é a renda mensal inicial. Continuando, gente. Na verdade, nós vamos ter, vou pegar aqui a caneta, nós vamos ter a renda mensal inicial. Ela para o segurado, só para o segurado, especificamente o salário de contribuição, né? Que a gente acaba usando aqui no cálculo do salário de benefício. Para o segurado empregado avulso e doméstico, ele é o constante, é o valor constante na carteira de trabalho, ou do comprovante de pagamento, do recibo do olerite, né? Mesmo que o empregador não tenha recolhido as contribuições. Isso vale, inclusive, para o segurado individual, um autônomo, que teve retidas contribuições na fonte, porque hoje em dia é assim que funciona. Você é autônomo, você presta serviço para uma PJ, uma pessoa jurídica ou para uma empresa, ele já retém na fonte 11% da tua remuneração. E se você é empregado, mesma coisa, doméstico, mesma coisa, ou avulso. Então, guarda o seguinte, como não é você, trabalhador, que faz a retenção na fonte e recolhe para a Previdência, você tem retido na fonte, mas é o seu empregador que acaba fazendo, sendo responsável tributário pela retenção. Por essa hipótese, mesmo que na prática não conste no banco de dados do INSS que houve a contribuição, se houve a retenção, ou seja, se você era empregado, ou se você era trabalhador avulso ou doméstico, consta na carteira de trabalho, se presumem as contribuições. Senão ninguém aposentava nesse país, gente, porque tem muitas empresas que não efetuam a contribuição, não retém na fonte, ou até retém na fonte e acabam não repassando para a Previdência, para o INSS, para a Receita Federal, né, as contribuições, até um crime. Na verdade, é o crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A do Código Penal, tá certo? Mas o trabalhador não vai ser prejudicado. O que mais? Caso o segurado empregado avulso ou doméstico possa comprovar a filiação, ok? Por exemplo, com registro em carteira, mas não possa comprovar o valor dos salários de contribuição, lhe será concedido o benefício no valor de um salário mínimo. Sei lá, vou te contar uma situação que poderia acontecer. Eu tenho registro em carteira, mas não tem o empregador nunca fez contribuição nenhuma. Como é que eu vou saber quanto que a pessoa ganhava? Não tem como. Eu sei que ele era empregado, mas não consta o salário, a atualização dos salários atualizados na carteira de trabalho. Eu sei que ele está em aberto, então eu sei que ele era empregado, mas não sei quanto ganha. E o empregador ou reteve na fonte ou não reteve, mas não repassou para a Previdência. Nesse caso, eu garanto um salário mínimo para o segurado. Posteriormente, se ele conseguir provar quais eram os salários de contribuição, a gente faz uma revisão, altera esse valor. Tá certo? Vamos seguir, caríssimos. Renda mensal inicial,
quando a gente vai estudar a renda mensal inicial, tem que estudar o fator previdenciário. O que é isso? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é o fator previdenciário. É o seguinte, é um número. O fator previdenciário é um número que varia de meio a 1,5 aproximadamente, que leva em consideração 3 fatores: tempo de contribuição, idade e tempo de sobrevida do segurado no dia que ele pedir aposentadoria. Então, olha que interessante. São esses 3 aspectos aqui. Leva em consideração a idade do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, na data em que ele requereu administrativamente a aposentadoria. Tá certo? Levando em consideração a questão da expectativa de sobrevida, a taxa de mortalidade do IBGE. Bom, eu ia falar, legal, mas o que quer dizer isso na prática? Na prática, gente, é um desestimulador de aposentadorias precoces, se é que existe essa palavra. A verdade funciona da seguinte forma: vamos pegar uma moça, poderia ser um rapaz também, mas vamos dar um exemplo de uma moça. Uma moça começou a trabalhar com 16 anos, que hoje é o mínimo para você trabalhar como empregado. Fosse aprendiz, até poderia ser com 14, vamos dizer 16 anos. Essa moça, se não houver uma alteração, tempo mínimo, etc., ela se aposenta por tempo de contribuição após 30 anos. Então, essa moça começou a trabalhar com 16, ficou na mesma empresa há 30 anos. Com 46 anos de idade, essa moça vai poder requerer perante a Previdência Social o quê? Aposentadoria por tempo de contribuição. É isso. Daí a gente vai falar, nossa, jovem, né, Omar? Sim. Só que daí vão aplicar o fator previdenciário, que na prática, considerando a idade dela, ela é muito novinha. O tempo de contribuição é o mínimo legal, 30 anos para a mulher. E a expectativa de sobrevida dela, são muitos anos que ela vai gozar desse benefício, o fator previdenciário vai ser meio, muito provavelmente o menor possível. E essa moça, ela vai acabar se aposentando, se ela tinha direito, se ela contribuiu, por exemplo, para ter direito a R$ 4.000 de aposentadoria, vai levar 2, porque o valor, a renda mensal inicial dela, vai multiplicar pelo fator previdenciário, vai multiplicar por meio, razão pela qual ela vai receber metade do valor pelo qual ela contribuiu. Então, o fator previdenciário, ele normalmente é um redutor, mas ele pode até aumentar o seu benefício. Pode chegar até mais de 50% do que você contribuiu. Só que daí você tem que atrasar bastante a sua aposentadoria. Então, por exemplo, ele é um número meio, né? Se você não se aposentar, se essa moça que a gente deu o exemplo, não pedir aposentadoria com 30 anos, continuar trabalhando, o que acontece com a idade dela? Como todo mundo, começa a aumentar a idade. Tempo de sobrevida fica menor, claro, porque a vida é para frente, então tem menos tempo de vida. Claro que é uma média, né? Você não sabe quanto aquela pessoa vai viver, mas tem a média de mortalidade no Brasil. E além disso, o tempo de contribuição também vai aumentando se ela continuar contribuindo. Então, o fator previdenciário dela, aquela meio, vai indo para 0,6, 0,7, como se fosse um ponteiro de um relógio. Depois de uns 10, 15 anos, passa de 1, pode chegar a 1,2, 1,3. Mas, claro, aquele valor ela não recebe mais. Só para você ter uma ideia, outro dia minha irmã me ligou, falou assim, Omar, ela é psicóloga, né? Não é da área jurídica, ela falou assim, e é um pouco mais velha que eu, ia aposentar. Ela falou, será que vale a pena eu aposentar? Tem um fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. Falei, Zilá, né? O nome dela é Zilá. Falei, Zilá, quanto tempo? Quanto que está dando o fator? Ela já tinha feito os cálculos, acho que era 0,6, 0,7. Ela estava perdendo, aproximadamente 30% do benefício dela, né? Ela falou, vale a pena? Eu falei, isso é uma decisão sua. Ou você começa a receber a partir de agora com o fator 0,7, ou você atrasa a sua aposentadoria e vai receber mais para frente um valor maior. Então, aí foi uma decisão dela. Ela acabou se aposentando, mas com valor menor, foi uma opção. Mas esse é o fator previdenciário. No fundo, gente, sabe o que é o fator previdenciário? É como o sistema não prevê idade mínima para aposentadoria integral por tempo de contribuição, na verdade, criar o fator previdenciário para desestimular a aposentadoria das pessoas que têm uma idade, vamos dizer assim, um pouco mais precoce, que não sejam tão idosas. Legal? Esse é o fator previdenciário. Onde que ele se aplica? Como mais ou menos já expliquei para vocês, ele se aplica à aposentadoria por idade
e especial do deficiente, mas de forma facultativa. Então, nesse caso, é tranquilo para o segurado. Você faz o cálculo com o fator previdenciário e sem o fator previdenciário. Se for maior, o segurado leva. Então, nesse caso, o fator previdenciário é sempre benéfico, ou pelo menos inócuo, com relação ao segurado. Mas o mesmo não acontece aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, que é como a gente chamava antigamente aposentadoria. Antigamente a gente chamava de aposentadoria por tempo de serviço. Nesse caso é obrigatório. Especificamente para aposentadoria integral por tempo de contribuição. O que é integral, gente? 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Vale a regra, já devem ter ouvido falar, dos 96,86. 96,86 pontos. 96 para o homem, que é o seguinte, se o homem, então você tem que aplicar o fator previdenciário para o homem se aposentar, aposentadoria integral por tempo de contribuição. Porém, se ele alcançar 96 pontos, o que é isso? Somando a idade dele, no dia que ele foi aposentar, e o tempo de contribuição der 96, pelo menos, daí, nessa hipótese, o fator previdenciário ele é de aplicação facultativa. Faz 2 cálculos, vê qual que dá mais. E a mulher, mesma coisa. Mulher, se você somar a idade dela e o tempo de contribuição e der 86 pontos, também aquilo que era obrigatório se torna facultativo. Na prática, você faz 2 cálculos, um com o fator e outro sem o fator, escolhe o maior. Então a gente vai guardar o seguinte, fator previdenciário normalmente prejudica o trabalhador, o segurado. Mas ele só é obrigatório, então daí sim pode prejudicar, se for aposentadoria por tempo de contribuição. E na aposentadoria por tempo de contribuição, você pode escapar do fator. Escapar como? Se na aposentadoria integral, você 35 anos para o homem, 30 para a mulher, você tiver pelo menos 96 pontos, juntando idade e tempo de contribuição, se você for homem, ou 86 pontos se for mulher, juntando idade e tempo de contribuição. Ah não, juntei idade e tempo de contribuição, não deu, sou homem, não deu 96. Então, para você, o fator previdenciário é obrigatório e provavelmente vai comer uma partezinha do seu benefício. Legal? Vamos seguir, caríssimos. Bom, agora a gente vai para um tema que é super importante, que é cumulação de benefícios. Quais benefícios que eu posso receber de forma conjunta, licitamente? Está previsto, gente, esse tema que cai bastante em concurso, está previsto no artigo 124 da 8.213 de 91. Vamos lá. Salvo o direito adquirido, porque esse tema mudou bastante ao longo do tempo, não é possível receber de forma conjunta. O quê? Mais de uma aposentadoria. Então, mesmo, às vezes, o que acontece? Você aposentou e continuou trabalhando. Ah, daí eu sofri um acidente, fiquei inválido. Posso receber a aposentadoria por idade, tempo de contribuição e por invalidez? Não. Você não pode receber mais de uma aposentadoria do regime geral. Então não é possível receber de forma conjunta. Que mais? Olha, 3x, isso aqui cai mais. A aposentadoria auxílio-doença. Se aposentou, tempo de contribuição, por exemplo, continuou trabalhando na empresa e ficou doente. Doente, uma doença incapacitante, mais de 15 dias. Os 15 primeiros dias a empresa paga. A partir do 16º, você vai ficar sem o salário da empresa e sem o auxílio-doença, porque você já é aposentado e não dá para receber de forma conjunta aposentadoria e auxílio-doença. O que mais? Aposentadoria e auxílio-acidente. Auxílio-acidente, gente, é um benefício que a gente recebe quando fica com uma sequela, benefício de natureza indenizatória. Então, por exemplo, você é aposentado, continuou trabalhando, ficou com uma sequela, não vai receber o auxílio-acidente. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. Isso aqui já não existe mais, mas algumas pessoas recebem por ter direito adquirido, que era um valor extra que você recebia quando já podia aposentar, mas não requeria aposentadoria. Então, o abono, né, que era popularmente conhecido como pé na cova, ele não autorizava que você recebesse esse valor junto com a aposentadoria. É fácil você guardar. Aposentadoria você não pode receber com nada, salvo salário família e um serviço que é o serviço de reabilitação. Então, na prática, a aposentadoria não te dá direito a receber outros benefícios. Mais de uma pensão por morte de cônjuge ou companheiros, que cai bastante também, mas aí você pode optar pela mais vantajosa. Guarde isso daqui que às vezes cai, principalmente concurso TRF, concurso mais elaborado em previdenciário, pode acontecer o seguinte, o sujeito recebeu, José perdeu os pais num acidente, pai e a mãe. O pai e a mãe eram segurados da Previdência. José, filho,
Pode receber 2 pensões por morte? Pode. Por que que pode? Porque você pode receber mais de uma pensão por morte originada do pai e da mãe. Agora, se for de cônjuge ou companheiro, Maria era casada com José, José morreu, Maria fica com uma pensão por morte. Casou com Manuel, Manuel morreu também. Nesse caso, ela tem que optar pela maior. Quando é de cônjuge ou companheiro, tem que optar. Quando vem, por exemplo, de pai, de mãe, de irmão, daí pode ser mais de uma, tá bom? Muito bom, gente. Isso é um tema relevante, ainda não acabou, a gente acaba no próximo bloco. Um abraço.